Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Vamos falar de SUVs compactos hoje, a categoria que muita gente fala mal, a turma que gosta de sedã, que gosta de carro station wagon, detesta, mas o fato é que a maioria das pessoas que compra hoje carro 0 km e buscam carros seminovos, esse é o segmento que mais vende hoje, certo? E são muitas opções aí, especialmente nessa faixa dos 100 a 120 mil reais. Tem carro 0 km, tem carros seminovos mais equipados e eu vou ajudar você aqui. Separei 15 dos principais SUVs que você encontra, zero ou seminovo com 2 anos de uso. As categorias que eu escolhi aqui. Primeira categoria, custo-benefício, seria aquele carro que te traz mais pelo dinheiro que você está pagando, ou mais opcionais, ou às vezes um motor, né? O conjunto da obra ali vai trazer um custo-benefício para você. Próxima categoria vai ser a família, ou seja, quem tem família precisa de um carro com mais espaço interno, principalmente para quem vai atrás, mais porta-malas também. Outra categoria que eu criei aqui são dos carros equilibrados, ou seja, aquele carro que tem ali os opcionais mais importantes, vai estar com o motor na média, tem um bom preço de seguro, de manutenção, então é uma categoria assim mais para o lado da razão. Mas para quem quer motor, quem quer diversão, quem quer emoção, tem a categoria desempenho, então para os carros mais fortes que você consegue comprar nesse valor. Agora não, aquele carro que eu não indico você a comprar nesse momento, e depois, finalmente, as minhas escolhas dentro de cada categoria. A nossa primeira vítima vai ser o Volkswagen T-Cross. O T-Cross é um carro que você vai encontrar aí nessa faixa dos 100 a 120, um carro seminovo de baixa quilometragem, você vai encontrar na versão Comfortline, que é a versão 1.0 turbo. Ele tem uma variação de opcionais, você vai encontrar às vezes com teto solar, às vezes com banco de couro, às vezes com painel TFT e outras vezes não. Também tem as versões mais simples. Mas ele vai girar aí nesse universo entre 100 e 120 mil reais. Ele é um carro que eu deixo na categoria aqui equilibrado, é um carro que tem um bom espaço interno, tanto para quem vai na frente, quem vai atrás, tem um porta-malas bom também, mediano, dentro das opções aqui, bom preço de seguro, bom preço de manutenção e também tem uma boa revenda. A segunda opção que eu trago aqui é o Creta da Hyundai. Esse aqui ainda é o Creta Action 1.6, que é a geração antiga desse Creta. Pessoal, eu estou rodando com esse carro já faz alguns meses e eu vou dar aqui minha opinião sincera sobre o Creta da geração antiga. Ele é um carro que tem um ótimo espaço interno, tem um bom porta-malas, tá? Um carro bem confortável, câmbio é bom, mas ele é um carro que tem um motor 1.6 que é pouco para o tamanho do carro. Então esse carro fica devendo um pouco no desempenho. E também ele é a geração passada, né, do carro. Então eu vou falar para vocês bem a sinceridade. Eu não aconselho, colocaria agora não. Tudo bem que existem exceções, eu já vi esse carro em oferta abaixo de 100 mil reais, 0 km no Web Motors. Então, se você encontrar assim num preço diferenciado, quem sabe? Mas nessa faixa aí dos 100, 120 mil, eu daria preferência, se for para pegar um carro 1.6, para pegar um Nissan Kicks, que pelo menos já é a geração nova, mas eu já falo dele daqui a pouquinho. Primeiro vamos falar então da nova versão do Creta. O novo Creta que tem um visual bem polêmico, alguns amam, outros odeiam. Eu comecei odiando e hoje confesso que acho uma das opções mais bonitas. O carro me conquistou aos poucos. Hoje realmente eu considero esse carro bonito o design. Por isso que eu não estou avaliando o design, porque é uma coisa muito subjetiva, certo? Vai de cada um. Mas o que eu posso falar do Creta, já dirigi esse carro também, ele tem um acabamento interno muito legal, que parece até estar em uma categoria superior, apesar de ter bastante plástico, mas ele tem ali sim plásticos de melhor qualidade, tem um espaço interno também muito bom, certo? Porta-malas bom,
É um motor 1.0 e você vai encontrar ele na versão Limited, em 2022, 2023, quem sabe aí até uns 120 mil. Também coloco ele aqui como um carro equilibrado, com bom preço de seguro e manutenção também, e um diferencial aqui dos 5 anos de garantia da Hyundai. A nossa próxima vítima aqui vai ser o Jeep Renegade, outro carro que agrada a alguns, não agrada a muitos outros, porém a gente tem que falar aqui a verdade desse carro. Ele tem seus defeitos, por exemplo, porta-malas é muito pequeno, é um carro que não tem aerodinâmica nenhuma, então ele é um carro assim, parece meio que um caixotão, porém ele é muito confortável quando você está dirigindo. Então a gente tem que dar o braço a torcer. É um carro que tem a suspensão traseira multibraços e praticamente nenhum carro dessa lista tem, tirando ele e o Tigo 5X. É um carro que tem um acabamento superior, materiais emborrachados no painel e tem muitos opcionais. Eu poderia até colocar ele aqui como custo-benefício, fiquei bem na dúvida. Mas como ele tem um motor 1.3 turbo mais potente, eu vou deixar ele aqui na categoria desempenho. Algumas pessoas tiveram problema com o motor desse carro, que consome óleo, etc e tal, mas dizem que foi resolvido, que atualmente está tudo certo. O carro também tem 3 anos de garantia se você comprar zero. Aqui você vai encontrar um seminovo 2023 que ainda vai estar na garantia da fábrica, nessa faixa aí dos 120 mil. Nosso próximo carro da Chevrolet, o Tracker, que é uma opção também com motor 1.0 turbo. Você vai encontrar a versão LTZ, uma versão intermediária, mas que tem os principais opcionais que você precisa aí na faixa dos 100 a 120 mil. Esse é um carro bem família, vou colocar já aqui nessa categoria, porque é um carro que tem um espaço interno também muito bom, porta-malas maior e tem bem esse perfil familiar. Ele tem também um bom preço de seguro e de manutenção. Pessoal, se você está gostando desse estilo de vídeo, já deixa o like, ajuda que eu vou fazer vários outros e diz qual categoria de carros você gostaria de ver um comparativo aqui. O próximo carro é o Caoa Chery 5X Sport. Ô, Caoa, gosta de complicar, hein? É muito nome, mas também são muitos os opcionais que esse carro vai trazer para você. Definitivamente é um custo-benefício. Poderia colocar na categoria desempenho? Poderia, mas esse é um motor 1.5 turbo antigo do Chery. Então, ele, apesar de ser 1.5 turbo, ele anda menos do que os carros 1.3 turbo que você vai ver aqui nessa lista. E o pior é que ele também acaba gastando um pouquinho mais, tá? Mas ele vai encaixar bem, então, aqui na categoria custo-benefício, é um carro recheado de opcionais, tem também um acabamento interno bem bacana, parece até um carro mais caro do que ele é. Você encontra ele 0 km na faixa aí dos 115 mil e com 5 anos de garantia, então tem isso ao seu favor. Contra ele, a questão ali de revenda, de liquidez na hora que você quer vender um carro desse é mais difícil um pouco o mercado. O pessoal ainda tem um preconceito grande, tanto com os carros franceses, ainda mais com os carros chineses. A gente não pode negar, isso é uma coisa que você vai encontrar aí na praça. Então, um carro aqui na categoria custo-benefício para você que gosta de ver render o teu dinheiro. Talvez o seguro não seja tão barato, tá? A manutenção também talvez um pouquinho mais cara. Você vai estar comprando um carro zero, então também não vai se preocupar muito com isso. Se você é mais conservador, não se preocupa, tem opção aqui para todos os gostos. Então vamos falar agora do Kicks na versão 1.6, que é a única que ele tem, né? Aspirado. Você encontra também o Kicks 0 km, então uma outra opção, um carro japonês, com a mecânica super confiável, com um design bonito, já é uma geração nova, só que ele vai ter o mesmo problema lá do Hyundai Creta 1.6, o motor é um pouquinho fraco, é um carro manco, então para a turma do desempenho definitivamente não seria esse carro. E é por isso mesmo que eu coloco esse também como um carro aqui mais família. Por que ele não vai para o equilibrado? Porque o motor dele fica devendo, então ele seria um carro mais para uma categoria aqui
Família, porque tem também um bom espaço interno, é um carro bem confiável para você viajar com a tua família, tem um ótimo porta-malas. Eu acho uma boa opção aí de carro para você que quer um carro zero, não gosta de carro turbo, carro japonês. Então, para a turma da razão, família também, está aqui uma opção interessante. O próximo carro vai ser o Renault Duster na versão 1.3 turbo. Existe a versão 1.6 aspirado, mas sinceramente, se for para gastar ali 100, 120 mil, eu partiria já para a versão 1.3 turbo. No mercado de seminovos não é tão diferente ali, a distância não é tão grande de um para o outro, e você vai pegar aqui na versão Iconic, que é bem completa de opcionais. Ele é um carro muito robusto, é um carro muito fácil de manutenção também, apesar de ser turbo. É uma linha bem bacana na Renault, uma parceria com a Mercedes-Benz na construção desse motor. Tem 170 cavalos de potência, é um motor bem forte, se eu não me engano são 27,5 kg de torque, mas eu não vou colocar ele na categoria desempenho. Sabe por quê? Eu já andei bastante com o carro com esse motor, e se você for olhar até os números oficiais dele, de 0 a 100 e tudo mais, ele não está muito longe ali dos carros 1.0 turbo. Não sei se é uma questão ali de casamento com o câmbio, que não faz ele render tanto, porque é um câmbio CVT, certo? Também um câmbio em parceria com a Nissan. Então esse carro aqui eu vou colocar ele na categoria custo-benefício. É um carro que te entrega ali um pacote bem completo de opcionais, com um motor mais forte um pouco do que os 1.0, mas não chega a se destacar por desempenho. E a mesma coisa vale aqui para o seu irmão Renault Captur. Esse aqui tem uma desvantagem, que ele já saiu de linha, talvez o design dele esteja um pouco mais cansado para você que liga para isso. Eu tenho uma opção bem controversa, a maioria das pessoas preferem o Duster. Sinceramente, eu prefiro o Captur, tá? Entre eles dois, eu acho o Captur um carro um pouco mais confortável ali para dirigir, mas aí o gosto é de cada um. Sinceramente, o Captur é pior de mercado, é um carro que já saiu de linha, então seria uma escolha mais emocional, tá? Se for entre os dois ali, a escolha mais da razão seria o Duster, e o Captur para quem às vezes quer um pouquinho mais de conforto, tá? Ele é um carro que é bem bacana, mas infelizmente saiu de linha, porém tem esse mesmo motor 1.3 turbo, praticamente ali os mesmos opcionais, então uma questão de gosto pessoal. O próximo carro é mais um francês, o C3 Aircross. Sinceramente, pessoal, eu nem fui ver esse carro pessoalmente ainda, não é um carro que me chama atenção de jeito nenhum, nem pelo design, apesar de ser um carro novo, nem ali pelos equipamentos dele, não tem nenhum grande diferencial, é mais uma opção de carro 1.0 turbo. É um carro ali que, sinceramente, se você for comprar, se você gosta de Citroën, por algum motivo você está interessado nesse carro, eu aconselharia você esperar um pouquinho para o lançamento do Basalt, que parece ser um carro bem interessante que a Citroën vai lançar ainda esse ano, e eu acredito que esteja mais ou menos na mesma faixa de valor do que ele, certo? Por esse motivo, e também porque esse carro, na verdade, passa um pouquinho do valor, ele chega ali nos 130 mil e não traz nenhum diferencial dos outros carros da lista, eu acho que ele não é um custo-benefício, e eu colocaria ele aqui como uma categoria agora não. Lembrando que eu estou falando dos carros 5 lugares, aqui não é o foco 7 lugares, até porque senão seria uma lista aí com bem poucas opções, certo? Considerando 5 lugares, eu estaria fora do C3 Aircross. Até porque se for partir para um Citroën, tem um outro carro que eu acho mais interessante, que é o C4 Cactus. É um carro que inclusive eu consegui um para minha mãe esses dias com o motor THP, motor 1.6 turbo, parceria da Peugeot Citroën com a BMW. Você encontra esse carro seminovo, 2024, na versão top de linha, nessa faixa aí dos 100 a 120 mil reais. É uma opção bem interessante pelo lado do desempenho, um motor de 173 cavalos,
muito forte, tem o melhor 0 a 100 da lista aqui na faixa dos 7,7 segundos. Então não tem como deixar ele em outra categoria que não seja no desempenho. Ele tem um pouco menos de espaço interno e tem menos porta-malas do que os outros carros da lista, então você acaba sacrificando aqui um pouquinho. E também o acabamento interno dele é um pouquinho mais simples, na minha opinião, acabamento de portas, ali alguns detalhes do painel, mas ele vai muito bem aqui no lado do desempenho. O último francês que eu vou falar aqui é o Peugeot 2008, outro carro que vai direto para a categoria agora não. Porque, primeiro, esse carro aqui vai receber um facelift esse ano, então ele já é um carro que está cansado no seu design e vai receber uma atualização, então você já vai pegar um carro que logo vai desvalorizar por causa disso. Além disso, sinceramente, pessoalmente, eu não gosto desse carro, ele não tem nenhum diferencial também para os outros, a não ser o tetinho de vidro aí nas versões top de linha, mas não é um grande diferencial, ele fica no meio termo entre o que seria uma perua e um SUV, não é um carro que me agrada muito e o casamento do motor, especialmente na versão 1.6 aspirada, com o câmbio, apesar do pessoal falar, mas é câmbio Aisin, câmbio japonês, etc e tal, mas ele não casa bem um com o outro para quem já andou com esse carro, quem já andou até com o novo 208, certo? Nas versões 1.6 sabe do que eu estou falando. É um carro que eu particularmente não gosto e não indico, mas essa é a minha opinião. Para a turma da razão, uma outra opção muito boa, muito interessante é o Honda HR-V. Esse aqui não tem erro, ele é aquele carro que não brilha em nenhum dos aspectos, não é o melhor em nada, mas ele é bom em tudo. Então, um carro que tem um bom espaço interno, um bom motor 1.8 aspirado, anda bem melhor do que os carros 1.6 aspirados aqui da lista, tá? É um carro que tem um câmbio CVT, tem um consumo bom também, ele tem um bom porta-malas, é um carro extremamente equilibrado, então ele não poderia estar em outra categoria. Além do que, todo mundo já sabe, é um carro super confiável, de excelente manutenção. O único problema, porque nem tudo são flores. Então aqui você vai acabar pegando um carro um pouco mais antigo, provavelmente você vai encontrar ano 2021 numa versão EXL nessa faixa de preço. O Touring, que é o top de linha com motor 1.5 turbo, provavelmente você vai ter que avançar um pouquinho no orçamento ali, chegar na faixa de uns 130, 140 mil, que também é um carro muito interessante. Mas lembre, você está sacrificando aqui um pouquinho o ano e provavelmente você vai pegar um carro também um pouco mais rodado, talvez com uns 40, 50 mil quilômetros. O que seria um bom concorrente para esse HR-V é o próximo carro aqui, que é o Kia Sportage. É um carro também muito equilibrado, bem equipado, tem um motor 2.0 aspirado, super confiável da Kia, que na época dava 5 anos de garantia, como dá até hoje para os seus carros 0 km. Mas esse carro aqui ele tem alguns agravantes. Primeiro que ele já saiu de linha. E segundo que a rede da Kia no Brasil ela está vendendo pouco, muito pouco, aliás. Então é um carro que você pode ter ali uma dificuldade com relação a encontrar peças. Se você tiver um acidente ali, precisar do seguro, pode ser que o carro demore um pouco para você conseguir fazer o reparo do carro, para as peças chegarem, o que é muito comum dos carros importados no geral, e aqui não é diferente, também o preço do seguro dele é um pouquinho mais caro, e ele é um carro que tem um consumo de combustível um pouco maior. Eu confesso que o design desse carro me agrada muito, tem a versão com teto solar, é um carro realmente muito bacana, eu gosto até mais dele particularmente do que do HR-V, mas se eu fosse comprar um dos dois, eu caía para o HR-V porque é mais racional a compra, então também vou deixar ele na categoria agora não. E para fechar, eu trouxe um carro que não é um SUV, estou falando aqui do Fiat Fastback, afinal de contas o Pulse não dá para a gente chamar nem de SUV compacto, assim como o Niro, certo? São crossovers. E também o novo Renault, lá o Kardian, eles são carros mais compactos, estão mais próximos de um hatch, tamanho de um hatch médio, do que realmente
de um SUV. Muitas pessoas que vão procurar os SUVs compactos vão também dar uma chance para esse carro, se enquadra mais ou menos ali na mesma questão de público, que é um carro mais alto e também com bom espaço interno, às vezes com mais porta-malas. Bem interessante, pessoal. Eu colocaria ele também aqui nessa categoria de carro família, um carro bem família, com bastante espaço interno, motor 1.0 turbo. Você vai encontrar ele na versão Impetus 1.0 turbo, versão intermediária também com um bom pacote ali de opcionais. Mas vamos lá então, hora da verdade. Quais seriam as minhas escolhas? Meu gosto pessoal, você pode discordar à vontade. Se eu fosse para um carro aqui do custo-benefício, não é a minha categoria predileta, dificilmente eu compraria um carro nessa categoria aqui, tá? Mas se fosse para escolher entre os três, eu acho que eu cairia um pouco mais para a razão, apesar de achar mais confortável o Captur, mas por ele já ter saído de linha, não escolheria ele. E também confesso que não tenho coragem de entrar aqui no Caoa Chery, ainda acho que questão de revenda para mim é um pouco importante. Então eu acabaria escolhendo aqui na categoria do custo-benefício o Renault Duster. Na categoria família, eu ficaria com uma dúvida aqui, certo? Sinceramente, o Kicks é uma opção muito boa, como eu falei, para quem não gosta de carro turbo, tá? Eu particularmente prefiro pegar um carro 1.0 turbo do que pegar 1.6 aspirado. Então eu ficaria aqui entre o Tracker e o Fiat, tá? O Fiat tem uma vantagem que o porta-malas dele é maior, são quase 100 litros a mais aqui de porta-malas do que os outros carros, e ele é um carro mais novo, então para efeito talvez de revenda também seja interessante. Porém lá na loja a gente não teve uma experiência muito boa com o Pulse, compramos um 0 km lá para revender. Foi um carro que teve que ir várias vezes para a oficina, ficava pipocando, sujando tudo, emporcalhando o chão lá, saindo uma sujeira do escapamento e acendia tudo quanto é luz no painel. Pode ser que foi uma exceção, né? Pegamos o carro ali que na linha de produção veio batizado, veio premiado, mas enfim, também demorou um pouco para vender, então eu fico um pouquinho de receio, apesar que eu estou vendo bastante o Fiat na rua, acho que ele está sendo bem aceito. Mas, honestamente, eu acabaria caindo aqui na opção da Chevrolet no Tracker. Muito provavelmente, eu que já estou mais velhaco aí, já tenho 2 filhos para criar e tudo mais, acabaria caindo aqui nessa categoria dos equilibrados, tá? Dentre os carros aqui são os meus favoritos. E dentre esses três aqui, sem dúvida, eu ficaria com o Creta do modelo novo, tá? Apesar do Honda ser muito bom, você vai ter que sacrificar ano, vai ter que pegar um carro mais rodado. Eu daria preferência para pegar o carro mais novo e eu acho que o pacote de opcionais dele, eu acho que a questão ali até de acabamentos, ele me agrada um pouco mais do que o T-Cross, apesar de eu achar também o T-Cross um carro bem legal. A minha escolha aqui seria o Creta. E se for para o desempenho, eu penso o seguinte, já que a gente está aqui por motor, a gente tem que pegar aquele que realmente anda mais. Então aqui eu ficaria com o Citroën, tá? Entendo quem gosta ali do Jeep Renegade, realmente ele tem muitos opcionais, é um carro talvez mais moderno, tem o seu estilo ali, o seu design também diferente para quem gosta, mas se é para pegar motor, vamos àquele que realmente faz o 0 a 100 mais rápido da lista aqui, que é o Cactus. Mas e aí, o que você achou da minha lista? Onde você concorda? Aonde você discorda? Quais seriam as suas escolhas? Eu quero que você diga. E se eu esqueci algum carro também. Qual você gostaria que fosse a próxima lista? Pessoal, por favor, se gostou desse vídeo, deixa o like aí. É muito importante para conseguir visualizar o YouTube e mandar para mais pessoas também e a gente fazer essa brincadeira crescer. A próxima lista eu quero trazer de alguma indicação aqui dos inscritos e eu vou colocar lá o nome de quem eu escolher. Pessoal, muito obrigado pela companhia de sempre, especialmente para você que ficou até o final. Quem deixa um comentário já sabe que mora aqui no coração. Que Deus te abençoe, você e tua família. Um grande abraço e até a próxima!
vai ser um carro bonito no visual.